Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente ligado nessa programação musical deliciosa da Uni FM. Hoje é sexta-feira e é meio-dia, então tá na hora do Uni Nova. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana sobre inteligência artificial. Eu, Ângela Luvisoto, estou aqui nos estúdios da Rádio Uni FM nos 94.5 do seu rádio, com a Lorena Pantaleão da Silva. Vocês sabem que a gente sempre tem uma entrevistada especial aqui. E a Lorena é a coordenadora de Educação Digital da Secretaria de Estado da Educação. A Secretaria de Estado da Educação veio com uma novidade, o uso da inteligência artificial em todo o processo educacional, tanto para os alunos quanto para os professores. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Lorena. Obrigada, Ângela. Prazer estar aqui. Bom, então vou começar já direto ao assunto. Como que começou o estudo para a implantação da inteligência artificial? Agora ela está de fato acontecendo, né? Sim. Queria que você me contasse um pouquinho desse histórico. Na verdade, se a gente for pensar o histórico da implementação, não só da inteligência artificial, mas de recursos digitais em sala de aula na secretaria, a gente tem aqui já um cenário de aí uns bons 4 anos, porque isso teve uma intensificação, esse processo teve uma intensificação muito grande durante o período pandêmico. Perfeito, onde foi um grande desafio para vocês, né? Exatamente. E daí, as salas de aula, né, as turmas, os professores foram para o mundo digital para conseguir dar continuidade ali ao processo de ensino e aprendizagem. E naquele momento, a secretaria percebeu, alguns projetos já estavam em andamento, mas outros acabaram tendo esse período de implementação acelerado, para a entrada de alguns recursos digitais. Então, a gente começa a ter, por exemplo, o Redação Paraná, que é uma plataforma que foi desenvolvida pela equipe da secretaria, né? Então, assim, é prata da casa, que a gente brinca. Que legal. Os nossos desenvolvedores fizeram, que é uma plataforma para os estudantes fazerem redação, que auxilia os professores no processo de correção também, dá uma pré-correção para os estudantes já dessas redações, e apoia, né, tanto o estudante quanto o professor nesse processo. As propostas de redações já estão lá prontas, já tem rubrica para o professor fazer a correção, para auxiliar o professor na correção. Então, assim, essa foi uma das primeiras que a gente fez a implementação. E daí, com o sucesso dessas ferramentas, ao longo dos últimos anos, foram sendo implementadas outras. Então, hoje a gente tem recursos digitais específicos para matemática, a gente tem o de redação, a gente tem a nossa biblioteca digital, que é o Leia Paraná. Tem de inglês, né, específico para o ensino de língua inglesa para os estudantes. Tem o desafio, que seria de dever de casa. Então, a gente tem alguns recursos, nem todos são disponíveis para todos os estudantes. Depende muito do ano série, então, né, de acordo com faixa etária, etc. Mas a gente tem hoje um projeto bem robusto já de educação digital na secretaria. E nesse cenário, nessa vinda aí dos últimos 4 anos, quando chega a inteligência artificial, ela acaba sendo incorporada, né, nesse processo. Uma das nossas recursos que a gente utiliza durante esse período é a Khan Academy, que é conhecida mundialmente, né? E a gente utiliza ela dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e durante o ensino médio, já utilizava anteriormente, para o ensino de matemática. E a Khan Academy lançou, nos Estados Unidos, um primeiro projeto com inteligência artificial, que é o Camigo. Camigo, é o nome. É uma ferramenta de inteligência artificial, um tutorzinho de inteligência artificial nos Estados Unidos. Como a gente já tinha um apoio, né, um projeto muito robusto com eles aqui, nós fomos os primeiros a fazer um projeto piloto, ainda em 2023, com alguns dos nossos estudantes. O primeiro país fora dos Estados Unidos a fazer um projeto piloto. Que legal! Então, ali começou a sementinha da gente ter essa entrada da inteligência artificial e com resultados muito bacanas com os nossos estudantes. E é isso que eu ia te perguntar agora. Os estudantes, como receberam? Primeiro vamos falar dos estudantes, depois vou te perguntar sobre os professores também. Tá. Mas os estudantes, a gente sabe que o estudante de ensino público, ele tem um perfil, às vezes com menos acesso à informatização e outras ferramentas digitais, né? Esse pessoal se adaptou rápido? A gente sabe que o adolescente, a criança e o adolescente, é assim, né? Já vem com o chip implantado. Mas como que foi esse processo de adaptação dos alunos? Eu acho que a gente tem que pensar muito também na ideia de literacia digital. Os nossos estudantes, muitas vezes, eles estão muito acostumados a utilizar, por exemplo, redes sociais, mas não necessariamente a utilizar ferramentas
que vão auxiliar eles no processo de aprendizagem de determinados componentes. Então, isso é algo que a gente trabalha muito, tanto na formação dos professores, para que eles consigam trabalhar isso com os estudantes, né? Que vai desde, muitas vezes, estudantes... A gente hoje tem um parque tecnológico que foi incrementado de uma maneira bem vultuosa para a gente conseguir utilizar todas essas ferramentas ao longo dos últimos anos, né? Foi um processo contínuo. Mas esses estudantes, então, eles utilizam muitas vezes o celular em casa, etc. Mas não necessariamente eles têm acesso a, por exemplo, um computador. Então, a escola tem esse papel de fazer essa formação. E se a gente for pensar na BNCC mesmo, tem lá a competência 5, né? Que são as competências digitais que a gente vai trabalhar, que aparecem na BNCC como parte do currículo de maneira transversal. Então, esses recursos vêm também para trabalhar essas competências e habilidades que estão previstas lá. Dos estudantes, especificamente com o Camigo, né? Que era a tua pergunta. As respostas foram muito bacanas. Porque ele é literalmente um tutorzinho que aparece no canto da tela, né? Quando você acessa a Khan Academy, aparece ali um bonequinho com quem o estudante consegue conversar. E vão desde as perguntas, assim, eu acho muito engraçado. Por exemplo, se você perguntar qualquer conteúdo, por que eu preciso estudar isso? Ele tem a... Ele responde. E daí ele pergunta, do que você gosta? Eu gosto de futebol. Ele vai dar um exemplo. Então, se você gosta de futebol, imagina que você tem que calcular qual que é a distância que o teu artilheiro tá lá, sei lá, do Super gol. legal. Ele gol. aplica o conhecimento à realidade do aluno. Exatamente. E quanto mais o aluno conversa, mais personalizado fica esse processo. Uma coisa que a gente percebeu, especialmente alunos com defasagem de aprendizagem, eles têm muitas vezes vergonha de perguntar para o professor. Claro. Porque, poxa, como que eu vou fazer aqui, né, questionar, apresentar que eu não sei algo ainda. E eles se sentem mais confortáveis. Eles trouxeram isso pra gente quando a gente fez o piloto lá atrás, de que era mais confortável, às vezes, perguntar pro Camigo. Porque ele, né, assim, é algo que estava ali um pouco mais discreto. Não que ele não vá conversar com o professor, não vai tirar dúvida. Mas não precisa apresentar na frente da sala, às vezes, né? Especialmente adolescentes, têm vergonha. Então, assim... tem essa personalização e tem essa coisa da individualidade do estudante que está sendo preservado ali no processo de ensino-aprendizagem. É bem bacana. Muito bacana. E está disponível para todos os alunos da rede estadual ou não? Existe uma faixa etária? Tá. Nesse momento, nós temos 7.000 licenças, né, que estão com estudantes de 8º ano e primeira série em 98 escolas. Então, a gente está fazendo esse processo com esses estudantes. Mas, no 3º trimestre, nós estamos entrando em todos os 9º anos. Então, por que a gente pegou o 9º ano também? Porque é um momento de mudança de etapa. Sim. Que esse estudante está saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, que é extremamente necessário que ele faça a recomposição de aprendizagem para conseguir ter um bom desempenho também no ensino médio. Então, daí, a partir do 3º trimestre, os 9º anos passam a ter acesso a essa ferramenta também. Daí, sim, todos os 9º anos do estado, todo mundo vai ter acesso. E esses dados, né, o aluno utilizando ali, isso aí vai gerar uma quantidade de dados que é super interessante para a própria secretaria, para vocês também mensurarem o nível de aprendizado desses alunos. Isso vai acontecer? Sim, com certeza. E não só para a gente, mas para o professor. Perfeito. Porque o que acontece? Tudo que o aluno está ali discutindo com o Camigo, isso é bem importante, né? O professor tem acesso a essas conversas. Caso apareça algum tema que seja, por exemplo, inapropriado, porque pode acontecer, claro, né? Ou mesmo um linguajar... Estamos falando de adolescentes, né? Um linguajar, às vezes, que não é o adequado para a sala de aula, algo assim, a ferramenta automaticamente, ela ergue um red banner, né? Ela sobe uma bandeirinha vermelha e o professor é avisado. Para ele ter essa consulta e poder fazer essa intervenção com o estudante. E para o professor também. Então, se para o lado do estudante, o Camigo atua como um tutor, que auxilia ali o professor no dia a dia, para o lado do professor, ele auxilia assim, olha, me ajuda a ler os dados aqui dessa turma. Como que a minha turma está se saindo? Ele consegue dividir, por exemplo, a turma em diferentes grupos de etapas de aprendizagem. Então, assim, com esse grupo aqui, é mais interessante que você trabalhe os temas X, Y, Z. Com esse segundo grupo, talvez seja melhor você trabalhar porque eles já estão um pouquinho mais avançados ou porque eles têm uma defasagem, você vai trabalhar outra temática. Então, ela funciona para ambos os lados. No estudante lá na ponta, ajudando na aprendizagem, e com o professor ajudando, assim, na programação das aulas, na leitura desses dados. Então, assim, pra gente, sim, mas pro professor lá na ponta também. Facilita o trabalho do professor. Eu acho que esse é uma grande questão pra gente. Maravilha. Vou te pedir um minutinho, a gente vai fazer um rápido intervalinho e volta. E você que tá com a gente aí na UniFM, eu tô aqui com a Lorena Pantaleão, que é a coordenadora de
Educação Digital Isso. da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A gente está falando sobre inteligência artificial nas escolas públicas. A gente já volta, fique aí. Certo? Tudo certo. Deixa eu trazer para você o microfone só um pouquinho mais perto, tá? E daí você pode ficar mais confortável também. Não precisa ficar tão em cima da mesa para você não ficar desconfortável. Tá bom, obrigada. De nada. Tranquilo até aqui, era mais ou menos isso? Mais ou menos isso, tá Então tá ótimo. Muito bem. Obrigada. E eu que me formei na Federal, adorei. Ai, que legal. E a gente está de volta, então, aqui no Uninove. Eu estou aqui com a Lorena Pantaleão, coordenadora de Educação Digital da Secretaria de Estado da Educação. A gente está falando sobre inteligência artificial no ensino público. E a gente vinha falando da aplicação da inteligência artificial para os alunos. Agora vamos esmiuçar um pouquinho como que essa ferramenta funciona para os professores, Lorena. Então, como eu estava dizendo, para o professor ela dá uma miríade de possibilidades. Vai desde me ajude a pensar, e assim, podem ser coisas muito específicas. Me ajude a pensar como apresentar. Eu sou professora de História de Formação, então aqui eu vou dar um exemplo da matemática. Por isso mas que você vamos lá. fala bem. Vou dar um exemplo da matemática, mas me ajude a pensar como criar um link que seja interessante para os meus estudantes sobre equação de segundo grau, considerando que eu tenho uma turma que gosta muito de esportes. Ele dá esse prompt para a ferramenta. E ela vai ajudar. Ah, que bacana, então agora eu vou te dar aqui algumas sugestões. Você pode ir por esse caminho, você pode ir por esse caminho. Talvez você possa abordar esse assunto. Então, vai ajudar a criar os problemas ali e criar a aula. Então, ele tem esse processo de auxiliar a formar a aula. Ajuda na leitura dos dados também, né? Como eu comentei. Sim, que era o que a gente estava falando. E esse monitoramento, né? Dos alunos ali, do desempenho da sala, de uma forma... Exato. E isso é algo que é muito interessante para o professor. Porque, assim, um professor... E eu trabalhei em sala de aula, né? Professora há muitos anos. A gente faz lá a avaliação. A gente corrige a avaliação dos nossos estudantes. Mas fazer o levantamento específico de... Qual o percentual do 7º A acertou a questão número 1 da prova que eu apliquei semana passada? Não necessariamente o professor vai ter tempo, por exemplo, de fazer essa avaliação nessa minúcia. Sim. Ou se vai fazer, isso toma bastante tempo, que ele podia estar preparando a aula, podia estar fazendo outras ações, podia estar fazendo, né, curso de formação. Então, a ferramenta auxilia ele nesse processo. Então, é algo que consegue ser mais automatizado e dar relatórios, né, muito mais claros para ele, que fica mais fácil esse acompanhamento do estudante. E a gente sabe que durante o processo de aprendizagem, especialmente quando a gente pensa... dos dois lados, mas especialmente quando a gente pensa, às vezes, em defasagem de aprendizagem, e a gente ainda tem, né, resquícios aí da pandemia, assim por diante, na aprendizagem dos nossos estudantes, você conseguir corrigir isso no menor tempo possível é melhor. Então, eu não preciso esperar, às vezes, a prova daqui a um mês que eu vou fazer sobre um conteúdo. Para descobrir que aquele aluno está precisando de um reforço. Não, se eu estou usando essa ferramenta toda semana, eu consigo ter esse relatório no final de semana. Esse processo de fazer essas correções em sala de aula acaba sendo muito mais ágil. E isso ganha tempo, né, para o professor, mas principalmente para o estudante. Então, ele não fica aquele tempo, né? Nem sempre o estudante vai ter a iniciativa, talvez, de avisar o professor, né? Aquela questão que a gente já disse, adolescentes, às vezes tem vergonha, assim por diante. Eu tô tendo dificuldade. Então, a gente consegue mapear isso, o professor consegue mapear isso um pouco mais agilmente em sala de aula. Então, isso é bem, bem interessante. Super importante, né? Me diz uma coisa, a gente tem uma notícia quente aí da semana. O Paraná é o estado com melhor nota no IDEB. Estamos felizes. Que é um índice que mede a qualidade da educação aí nos estados brasileiros e nas cidades, né? Você atribui também a esse desenvolvimento da utilização dos recursos digitais em sala de aula a esse resultado? Isso impacta rapidamente? A gente falou que vocês vêm trabalhando de uma forma mais intensa com a digitalização, ferramentas digitais em sala de aula desde a pandemia. São 4 anos. Isso já se reflete nesse IDEB que a gente teve, foi divulgado essa semana? Eu acredito que sim. Eu acho que é um conjunto. É claro que quando sai uma nota dessa, ela é um grupo de fatores do que a secretaria está fazendo. Então, assim, existem programas muito robustos de formação de professores, né? De acompanhamento de formação de equipes gestoras. Mas
oferecer ferramentas melhores, digitais para os nossos professores, para os nossos estudantes, faz parte também das estratégias que a gente utiliza para conseguir resultados melhores. Então, sim, né, junto desse grande desse combo de ações da secretaria, eu acredito que sim, que apoia, sim, a melhora. E implantar uma ferramenta como essa de inteligência artificial, na tua opinião, qual é o maior desafio nessa implantação, nessa implementação? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram? Está sendo desafio? Ixi. Ixi. Deixa eu pensar, desafio. É que a gente gosta tanto do que a gente está fazendo. E a secretaria hoje em dia, né, parece assim... Mas a gente tem um know-how de fazer implementação de ferramentas digitais. Então, lá as primeiras... Lá na época da pandemia, imagino que era tenha sido muito complexo, complicado e mais complexo, né? A gente não esperava ter que... Exato, e daí a coisa foi mais... Tinha que ser rápida, e isso era mais complexo. Hoje em dia, a secretaria tem já uma equipe bem robusta para fazer isso. Porque, assim, não é a secretaria só, né? Não é só a equipe que está aqui em Curitiba, na secretaria. Em cada uma, a gente tem 32 regionais no estado. E em cada uma dessas regionais, a gente tem a figura que a gente chama dos embaixadores. O que são embaixadores? São professores de formação que estavam em sala de aula, estavam trabalhando. Em geral, são professores que já gostavam muito dessa temática digital. Então, né, eles são chamados, né, são convidados a vir trabalhar nos núcleos regionais de educação. E qual que é a função deles? Fazer essa ponte da secretaria com o professor em sala de aula. Então, eles visitam as escolas, eles dão formação para os professores. Digamos, um professor que tem algum tipo de dificuldade na implementação nem só da inteligência artificial, mas de qualquer um dos recursos digitais que a gente está ofertando. Seja por questões pedagógicas, de como que eu faço a apropriação disso em sala de aula, ou por questões mais técnicas. Esse embaixador se desloca até aquela escola e auxilia esse professor. Seja entender como funciona esse recurso, ou auxiliar em sala de aula, dar sugestões de como ele pode aproveitar com os estudantes, perguntar, mas qual que é o perfil da tua turma? O perfil da minha turma é esse. Então, talvez seja interessante você utilizar esse recurso de tal forma, né? Então, o embaixador tem muito essa função. Eu brinco que eles são quase que os personal trainers ali dos professores, que eles estão sempre ali junto, apoiando, para a gente ter essa melhoria. E vocês tiveram um processo de capacitação nesse período todo com os professores? Sim, com certeza. E daí é aí que é a figura do embaixador, né? A gente, aqui na sede, traz eles, inclusive agora, semana passada, a gente estava com todos os de matemática, justamente inclusive, por conta do caminho. A gente queria ter feito a entrevista no início da semana, vocês estavam envolvidos nesse processo. Exatamente. Eles estavam aqui justamente para serem melhor formados ainda no Camigo, para aprender todas as funcionalidades possíveis, pensar em projetos de implementação, e agora eles voltam para os núcleos e replicam essa formação com os professores. Que legal. Então, eles apresentam lá. Depois dessa formação inicial, básica para os professores, eles continuam fazendo acompanhamento em loco nas escolas. Então, assim, quando a gente pensa na dificuldade de implementação, é claro que sempre vão aparecer questões que a gente não está preparado e que a gente tem que ir desenvolvendo. Mas hoje, com essa estrutura, eu tenho uma equipe de apoio. Então, você está fazendo um processo de implementação, você já tem uma equipe de apoio que já está sendo pensada para que quando isso chegue para o professor, para o estudante na escola, caso ele tenha alguma dificuldade, ele tenha quem recorrer. E essas pessoas já estão sendo formadas anteriormente. Então, facilita muito. É claro que, de novo, vem de todo um processo de entrada desses recursos digitais e de estruturar esse sistema como um todo. Perfeito. Bom, eu estou conversando aqui com a Lorena Pantaleão, que é coordenadora de Educação Digital da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A gente vai fazer mais um intervalinho rápido e volta para a gente encerrar essa conversa que está super bacana sobre inteligência artificial no ensino público, com duas perguntinhas aí, vou te pegar de uma forma mais filosófica sobre o uso da inteligência artificial. Você que está com a gente aí na UniFM, fica com a gente mais um pouquinho, a gente já volta. Posso tocar? Posso sair só um pouquinho? Fique à vontade. Vai lá. Deixa eu tomar uma aguinha. Fique à vontade. E a gente está de volta aqui no Uninova, o seu programa de jornalismo, seu canal de jornalismo aqui na UniFM. A gente interrompe todas as sextas-feiras um pouquinho a sua programação musical para trazer informação da área da inovação, da tecnologia, do conhecimento. A UniFM é a rádio que vai fazer a diferença no seu dia a dia.
E quem está comigo aqui no estúdio da Uni hoje é a Lorena Pantaleão, que é coordenadora de Educação Digital da Secretaria de Estado de Educação. E a gente está conversando já há algum tempo sobre a inteligência artificial e seu uso na educação pública. Lorena, agora eu vou te fazer uma perguntinha um pouco mais filosófica, como eu prometi no bloco anterior. Ok. Você acha que o uso da inteligência artificial, o uso dessas ferramentas digitais, ele acaba também tendo um efeito positivo nos alunos, no sentido de mantê-los por mais tempo dentro da escola, de tentar, de repente, aí num futuro, impactar na evasão escolar também? Isso faz a diferença? Olha, quando a gente fez o piloto, ano passado, especificamente com a inteligência artificial, o que a gente percebeu? Que o tempo de uso e de estudo, por conseguinte, em matemática, dos estudantes que estavam utilizando a ferramenta, ele aumentava consideravelmente. Eles ficam mais interessados. Eu não vou lembrar exatamente agora a porcentagem, mas era, assim, expressiva. Não vou chutar o número para não falar, mas, assim, era um número bem expressivo de eles ficarem mais tempo. Por quê? A aprendizagem, ela pode ser uma aprendizagem passiva, ou seja, eu estou lendo um texto, eu estou tendo uma aprendizagem que ela é mais passiva, ou eu estou ouvindo meu professor apresentar. Ela pode ser mais ativa, eu estou grifando um texto, né? Então, eu já estou tendo uma ação. Ela pode ser construtiva, eu estou respondendo uma questão de matemática. Ou ela pode ser interativa, eu estou discutindo por que eu estou resolvendo essa questão de matemática do jeito X e não do jeito Y. Ou por que eu tenho que fazer isso, ou por que eu tenho que estudar tal tema. E essa tutoria em inteligência artificial permite que a gente tenha essa abordagem, que ela é uma abordagem muito mais dialógica com os estudantes. Então, com certeza, ela apoia demais eles se manterem estudando durante mais tempo. E mais interessados no mais estudo. interessados, com certeza. A gente foca muito na aprendizagem, nesse caso específico de matemática, mas existem outras ferramentas ali junto, também que apoiam eles por exemplo, se preparar para um debate, eles podem auxiliar na construção de textos. Então, existem outras ferramentas junto. Mas, com certeza, sim, torna mais interessante e aquela sensação de você não estar sozinho, né? Com certeza. Se eu estou estudando em casa, eu estou estudando aqui sozinho, não entendi tal exercício. Você não sabe para onde ir. Exato. Ali você tem um caminho. E especialmente os mais novos era muito bonitinho, porque daí a gente conversava com os estudantes, eles diziam assim, não, eu gosto muito do Camigo. E às vezes eles escreviam, Camigo, eu gosto de você. E daí eles respondiam, obrigada. Que legal. Assim, então, é uma relação muito, muito proveitosa para os estudantes. Que bacana. Sim. Bom, hoje, 98 escolas, todas em Curitiba? Não, são 9 núcleos, tá, né? Estão espalhados pelo estado, 98 escolas, 7 mil estudantes. Mas a partir de setembro, 120 mil estudantes, todo o estado. Todo o estado, em todas as escolas. Nonos anos. Todos os nonos anos. Exatamente. É uma classe, é um ano estratégico, como você contou, porque é o ano da mudança, né? Uhum, sim. E agora, pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta pra você, Lorena, que é professora também. Sim. Já esteve muito em sala de aula. Qual que é teu sonho com a implantação dessa cultura digital no ensino público? Qual que é o teu propósito com esse trabalho que você está desenvolvendo? Nossa! Eu falei que o terceiro bloco era mais filosófico. Sim! Eu sou aluna de escola pública, né? Eu até falei aqui, eu fui aluna de escola pública, eu fui aluna da Federal, né? Da Universidade Federal do Paraná também. Fiz minha pós-graduação lá. E eu acho que é muito o cenário de disponibilizar ferramentas que eu gostaria também de ter tido acesso, né? Então, assim, disponibilizar ferramentas que outros estudantes de outras escolas que não públicas estão tendo acesso. E hoje em dia a gente está sendo muito bem sucedido nisso. Então, o nosso estudante, né? Quando a gente fala acho que no primeiro bloco a gente comentou de competências digitais, que é uma habilidade extremamente necessária no mundo de hoje, no né? No mundo de hoje. Não tem como você fugir. E a escola, muitas vezes falam assim, mas o estudante já nasceu. Mas ele nasceu sabendo mexer em rede social. Isso não necessariamente é uma competência digital. E a escola é o lugar em que ele vai conseguir desenvolver, ou que ele deve conseguir desenvolver essas competências digitais. Para utilizar todas essas ferramentas, não só as que a gente está ofertando hoje, mas depois quando ele for para o mundo, né? Para a vida dele, para além da escola, para que ele consiga utilizar da melhor maneira possível, para que ele consiga utilizar, né, de maneira ética, para que ele consiga ter os melhores resultados possíveis para a vida pessoal dele, a partir dessas ferramentas digitais, mas a gente precisa preparar eles. Então, aqui a gente tem duas coisas. A primeira é o quanto elas auxiliam
no ensino e aprendizagem de determinados componentes, né? Então, a gente vai pensar em língua inglesa, matemática, que a gente está conversando aqui, língua portuguesa, assim por diante, e demais componentes. Mas tem o outro lado de preparar eles para usar ferramentas que eles vão estar expostos para o resto da vida. Então, quanto melhor eles saírem preparados, né, do ensino, melhor, eu entendo que melhor vai ser a vida deles dali para frente. Assim, eu acho que isso, e disponibilizar isso para eles é uma grande alegria. Não, e você tocou num ponto que é muito importante, né? Acompanhar também a vida desse aluno e a relação dele com o mundo digital, né? Fazer bom uso do mundo digital, Sim. que também é um dos desafios do nosso cotidiano hoje Com em certeza. dia. Então, isso também deve ter um impacto lá na frente, né? Com certeza, Pra preparar gente eles melhorar pra a qualidade do que a gente consome na internet, nas redes sociais, enfim. Acho que tudo isso acaba se integra, né? Com certeza, né? Melhorar a literacia digital como um todo. Perfeito. Lorena, quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua entrevista. Foi ótimo, um prazer imenso te receber aqui e conversar com você. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada você, Ângela. Obrigado pelo espaço para a gente falar desses projetos que a gente gosta tanto. Uni Inova. Agora, na Uni FM.